O profeta Zacarias diz: pedi chuva no tempo das chuvas serôdias. Com a chuva tardia, os fazendeiros começavam a arar e plantar sementes. As chuvas amadurecem nas plantações para a colheita. Então o profeta diz: olhe para cima e peça a chuva ao Senhor. Deus está dizendo ao seu povo para reunir o seu grão, o seu vinho novo e o seu óleo, para que os vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem na terra, que o Senhor jurou a vossos pais. Nesse próximo ano, espere muitos bons dias para você e sua família. Veja a restauração de cada relacionamento e o resgate e a restituição das coisas perdidas, como dizia outro profeta. Alegrai-vos, os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva. E restituir-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então prepare-se para a chuva. Atos capítulo 15, versículo 22. Eu não vou começar a ler, eu só quero fazer uma introdução sobre o que eu vou ministrar hoje. Aqui eu estou falando, a gente vai usar Atos capítulo 15. A gente está mais ou menos no ano entre 46 e 49 depois de Cristo. Então significa que Jesus já tinha sido crucificado, ressuscitado, tinha sido levado aos céus. Esse episódio de Atos capítulos 2, onde o Espírito Santo desce, já tinha acontecido. E o que aconteceu? As igrejas começaram a se formar, os cristãos começaram a ser espalhados, enviados. E chegamos num ponto aqui onde haviam igrejas tanto de judeus e quanto de gentios convertidos. Então aqui os apóstolos já tinham se levantado e estavam com um foco muito grande nos judeus. E temos aqui o Paulo começando seu ministério, mais ou menos no ano 48 depois de Cristo, 48, 49. E o que aconteceu? Paulo e os discípulos estavam reunidos em Jerusalém. E eles tiveram um concílio. O concílio foi o primeiro concílio registrado na história, o concílio de Jerusalém. O concílio era o quê? Eram os discípulos reunidos e montando diretrizes para a igreja, de como a igreja tinha que agir a partir dali. Então eles tinham algumas definições, e eles depois precisavam de homens capazes, homens fiéis, homens cheios de Deus para poder transmitir a palavra para as igrejas. E ali o que acontece? Vamos lá, capítulo 15 e 22. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram então Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Então a gente começa aqui. Então a gente viu que Paulo e Barnabé eram as pessoas que estavam encabeçando esse envio, né? E eles escolheram outras 2 pessoas ali. Você pode ler comigo ali? Judas, chamado Barsabás, e tem um outro nome aí, qual que é? Silas. Eram 2 irmãos muito fiéis, 2 homens abençoados. E hoje, o tema da mensagem é: seja um Silas para alguém. A gente vai falar de Silas. Silas era um homem maravilhoso. Silas foi mencionado várias vezes na Bíblia. Inclusive, eu contei com a ajuda do Google, né? Eu contei aqui quantas vezes ele foi mencionado na Bíblia. Ele foi mencionado 17 vezes. Basicamente, ele foi mencionado, assim, ele teve bastante menções na Bíblia. Foi um homem importante, influente. E ele, olha só o que eu descobri, gente, que eu não sei se só eu que descobri isso, se alguém já sabia, mas Silas era o nome grego dele, porque ele era grego, ele era um judeu nascido no território da Grécia. Mas ele também pertencia ao Império Romano, porque o Império Romano naquela época dominava a região da Grécia. E ele tinha um outro nome, um nome do latim. E quando a gente olha na Bíblia e vê um certo nome escrito Silvano, está falando da mesma pessoa. Interessante, não? Descobri.
Eu não sabia que Silvano era Silas. Alguém sabia que Silvano era Silas aqui? Nossa, ninguém sabia. Informação nova para a gente. Toda vez que você lê na Bíblia, então, e vê Silvano, você já sabe que era Silas. Ó, que legal, que bacana. Eu já li na Bíblia uma vez falando de Silvano, falei, nossa, que nome diferente, né, Silvano e tal. Conheço até pessoas que chamam Silvano, aposto que a pessoa não sabe que o nome dela é Silas em grego. O Silvano não sabe que Silas é o nome dele em grego. Bom, dada essa informação, que eu acho importante para continuar, vamos seguir aqui. O concílio, uma das informações desse concílio, e os homens vão dar glória a Deus aqui comigo, era que eles chegaram numa conclusão de que os homens não precisavam ser circuncidados para a salvação. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, a informação era mega importante, principalmente para nós homens. Era mediante a salvação era mediante somente a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, continuando em Atos 15, tá? Agora verso 23. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Então, Silas era um dos líderes daquele movimento que tinha surgido em Jerusalém. Silas, pelo que a gente vê aqui, ele era um dos líderes do movimento. Então, provavelmente, ele já tinha se convertido ali junto com os discípulos, né, depois do ano 33, e ali ele se desenvolveu e cresceu junto com os irmãos. E ali ele sai de Jerusalém, e ele é desafiado a ser enviado para Antioquia, que é o lugar que eles estão indo. Então ele vai junto com Judas, Paulo e Barnabé, para levar as cartas às igrejas dos gentios. Porque os gentios precisavam de muita ajuda. Só para vocês entenderem, os gentios eles vinham de outras culturas, adoravam a muitos deuses diferentes, e as igrejas estavam começando a misturar as culturas, e isso estava dando um BO grande lá. Então, Silas foi um dos homens enviados com essa missão, com essa função. E aqui eu destaco 4 características importantes na vida de Silas, que nós, como cristãos, precisamos ter. Por que eu vou destacar aqui 4 características importantes na vida de Silas? Silas era um homem que foi usado por Deus para abençoar as igrejas dos gentios. As igrejas estavam espalhadas em vários lugares, em várias regiões diferentes. Aí hoje, vou trazer aqui para o nosso tempo aqui, 2025. A gente tem várias igrejas espalhadas em várias regiões aqui? Temos. Inclusive a nossa própria igreja. A nossa própria igreja está espalhada em vários bairros aqui da Zona Norte. Por quê? A nossa igreja é uma igreja em células. Por isso que eu quero salientar a importância de sermos os Silas dos nossos tempos dentro das nossas células. Aleluia? Amém? Glória a Deus. Eu creio que a gente vai ser usado assim como Silas nas nossas células e elas vão ser bênção, hein, gente? Bênção, em nome de Jesus. A primeira característica importante na vida de Silas, que eu destaquei aqui, é que ele era diligente com o chamado. Silas era um homem diligente com o chamado dele. Sabe por quê? Atos 15, 32, diz o seguinte: Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. 33 diz o seguinte: tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, para voltarem aos que os tinham enviados. Mas olha o 34 que diz: mas Silas decidiu ficar ali. Ele decidiu ficar em Antioquia.
Agora pergunto a vocês, um homem que é diligente com o chamado dele, ele faz o que precisa ser feito? Ele faz o que precisa ser feito. Aqui a gente vê que Silas, ele era um profeta na igreja dele. Silas era um homem que encorajava os irmãos. Porque o profeta, você sabe o que é o profeta? Alguém já... Quantos aqui entendem que o profeta é aquele que lança uma profecia vinda direto do Pai? Ele faz isso. Profeta, na tradução, no dicionário, também fala que é todo aquele que encoraja um irmão através da palavra de Deus. Ou seja, em profetizar, todos nós fomos chamados também para profetizar. E Silas tinha esse papel na igreja dele. Ele tinha um dom de encorajar e edificar os irmãos. Ele era um profeta para a igreja e ele era também um profeta para os companheiros de fé dele. Um homem que encoraja os irmãos. Ele é diligente com o chamado? Um profeta é profeta em todos os lugares. Não significa que você vai receber profecias e vai profetizar na vida de todo mundo o tempo inteiro. Mas encorajar, esse é um papel para todos nós. Quando a gente encoraja os nossos irmãos de fé, a gente está sendo diligente com o nosso chamado. Esse é um chamado da igreja, não é um chamado para um ou para outro. Sabia, meu irmão? Você pode encorajar o seu irmão do lado. Vira para o seu irmão do lado e ele fala assim, eu prometo te encorajar sempre que você precisar. Nós precisamos ser pessoas que lembrem os seus companheiros de fé. Olha só, precisamos ser pessoas que lembrem os seus companheiros de fé das promessas de Deus quando estiverem fracos. Nós precisamos ser essas pessoas. Quando a gente se reúne nas células, nas quintas-feiras, sextas, no dia que for, às vezes a gente está fraco? Às vezes a gente está fraco, hein? Eu vi um E a gente não precisa, às vezes, de uma palavra de encorajamento? Um irmão que vem com uma palavra de Deus e fala assim, meu irmão, não se preocupe. E vem com a palavra. Tem que ser palavra, não vem com coisa de coach não, que eu não vou querer não. A gente precisa disso. E a gente precisa fazer isso para os nossos irmãos também. Não é só vem a mim, né? Tem gente que fala assim, eu preciso ser encorajado. Eu preciso receber, ser fortalecido. Aí você vai lá e recebe, aí você é fortalecido. Aí você vê o irmão padecendo da mesma situação e você não vai lá encorajar. Silas não era assim, ele era diligente com esse chamado. E a gente precisa ser diligente com o chamado que Deus nos deu. Então, ser diligente com o chamado significa que a gente precisa encorajar os nossos irmãos de fé. Ele viu a necessidade da igreja e depois o que aconteceu? Ele viu a necessidade da igreja, ali em Antioquia. Ele podia ter ido lá, ter encorajado o povo e ter ido embora. O que aconteceu com ele? Ele viu a necessidade e o quê? Ele decidiu ficar. Pensa num homem corajoso. Antioquia estava uma bagunça, gente. Antioquia era bem longe de Jerusalém. Mas ele viu a necessidade, ele teve essa sensibilidade e ele decidiu ficar. Tem pessoas que têm um desafio na célula, meu amigo, vazare. Dá um vazare, já some. Tem gente que gosta de churrasco, não é? Mas tem gente que não gosta de chorar com os irmãos. Esse chamado foi dado para todos nós. Precisamos ser diligentes. Diligente é cuidadoso, é tratar com zelo aquilo que o Senhor nos deu. Segunda característica na vida de Silas, que eu acho importante. Já citei agora no verso 34, mas ele era disponível. Atos 15, 40 e 41 diz o seguinte: mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então, verso 41, passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Pensa num homem disponível aqui.
Silas já tinha se mudado para Antioquia. Aí depois o que aconteceu? Paulo e Barnabé, que sempre andavam juntos, se desentenderam por causa de um irmão abençoado lá, que chamava João Marcos, que depois veio a ser o homem que escreveu o Evangelho de Marcos, olha só. Mas Paulinho, o que aconteceu? Paulinho tinha um pavio mais curto. Aí, João Marcos ali, parece que tinha dado para trás numa missão. Ele viu que o cara não era tão diligente assim naquela época. Aí Paulo já logo chutou o balde, falando, com ele eu não ando. Aí Barnabé falou assim, não, eu cuido do menino, vou com ele para Chipre, e eles foram para Chipre. Aí Paulo foi lá e escolheu Silas, olha só, que coisa, não? O Senhor vai abrindo oportunidades para a gente tem que estar atento. Então, depois que ele se desentendeu, ele escolheu Silas então, e Silas partiu sem questionar. Isso aí é ser disponível? E se o líder da sua célula te chama um dia e fala assim, a gente precisa atender fulano de tal. E fulano de tal está onde? Está lá do outro lado da cidade. Está lá na Zona Leste. A gente precisa ir lá com o Felipe. Está precisando de um abraço. Só que ele mora lá na Moca, lá na Vila Prudente. Meia-noite de uma quarta-feira. Quem vai? Vambora. Estou disponível. Silas era assim. A diferença é que o dele era só mudava de país, né? Que maravilha. O cara ia para outros países junto com Paulo. Silas era um homem corajoso. Silas, ele tinha o senso de missão aguçado. Quando você fica disponível, o seu senso de missão fica aguçado, você fica mais sensível. Porque você está se dispondo, você está falando para o Senhor, Senhor, estou preparado aqui, estou saindo de casa para trabalhar, e eu sei que o Senhor tem uma missão para mim hoje. Quando você está com o radar ligado, o Senhor vai colocar algumas pequenas missões para você cumprir. Se a gente não tiver com senso de missão aguçado, a gente perde a oportunidade, gente. Um amigo de fé é aquele que não mede esforços para estar presente na caminhada. Silas era assim. Não media esforços. Foi enviado para Jerusalém, para Antioquia, para Síria, para Cilícia, para Tessalônica, para Bereia, para Filipos, para Atenas, para Corinto, fora cidades que não foram registradas. Para levar a mensagem do quê? A mensagem do Evangelho. Para chegar para as igrejas que estavam precisando de ajuda. Falar assim, olha, eu estou aqui me colocando à disposição para ajudar vocês. Para levar o quê? Para levar Cristo para as pessoas. Quando a gente se coloca disponível para o Senhor, nosso senso de missão fica aguçado. E a gente sai para cumprir o nosso chamado. Então, uma pessoa como Silas, ele tem o propósito bem definido. Você tem o seu propósito bem definido, irmão? Seu propósito está claro na sua mente? Ou você acha que você nasceu para ser um médico só, para ser um advogado, para ser um dentista, para ser um... Nossa missão, esse aí é um meio que vai ajudar a gente a cumprir o nosso propósito. Eu não sou uma pessoa que trabalha com negócios. Eu não sou um homem de negócios. Eu sou um cristão que tem negócios para cumprir o propósito para o qual eu fui chamado, para cumprir. Você está disponível para cumprir o seu chamado? Você está disponível para o que o Senhor te chamar? E você está disponível para andar junto com um companheiro de fé? Nós precisamos ser os Silas. A gente precisa andar com o nosso companheiro de fé. Se eu tenho um companheiro de fé que se dispôs a andar e cumprir o chamado dele, e eu me colocar à disposição, a gente vai cumprir juntos. Sabia que o Senhor não tem um chamado individual? Você sabe disso, né? Seu chamado não é para você cumprir sozinho. Senão o que acontece? Aí a gente começa a se gloriar, a gente acha que é a gente. Mas nunca é assim. O Senhor já disse, melhor que sejam dois do que um. Porque se um cair, o outro faz o quê? Levanta.
Então, uma pessoa como Silas tem o seu propósito bem definido, tem o senso de missão bem aguçado, não perde o foco, não é influenciado por qualquer coisa. Uma pessoa que tem o senso de missão aguçado não perde o foco. E a gente está vivendo, pessoal, é uma doença dos nossos dias, essa loucura, e a gente perde o foco. Agora, então, todo mundo fala que quando você perde o foco é porque você tem o quê? TDAH. Misericórdia. Não temos aqui isso no nosso meio. Sabe o que significa isso? Que a gente perde o foco. Quando a gente está fazendo uma coisa, a gente olha outra. E se a gente não tem o foco bem definido, a gente olha para outra coisa e começa a andar por um caminho que não é o caminho que o Senhor deu para a gente. E a gente às vezes crê cegamente que é aquilo. Por quê? Aquilo chamou a atenção. Aquilo pareceu bom aos nossos olhos. Não é por maldade, muitas vezes não é por maldade. Muitas vezes é porque a gente não tem o foco definido. E Silas aqui sabia que ele não estava indo para um spa, quando ele estava indo viajar para esses lugares. Mas ele tinha o foco bem definido. Então, não perdeu, não foi influenciado por distrações. É quem precisamos ser. Se todos nós tivermos essa característica, fomos parecidos com Silas, as nossas células vão se multiplicar todos os anos. Você crê nisso? Aleluia, eu creio. O poder do Espírito Santo vai se manifestar em todos os encontros. A igreja, se formos como Silas, a igreja vai continuar avançando. Vocês creem que a igreja continuará avançando? Só vai avançar com quem tiver o foco bem definido, bem ajustado. Quem tiver essas características, estará participando de uma igreja forte, relevante, que não para de avançar. A liderança vai ser inspirada o tempo inteiro. Porque a liderança não precisa só inspirar. A liderança precisa ser inspirada. Quem que vai inspirar o seu líder? Sou eu. Eu vou inspirar o meu líder aqui, ó. Vou fortalecer ele. Vou andar junto com ele. A gente precisa ser. Silas fazia isso. Silas era um líder lá da igreja. Depois começou a andar com Paulo e ele foi fortalecendo Paulo. Passou por todos os perrengues junto com Paulo. Silas foi um cara nota 10, nota 1000. E aguentar Paulinho não devia ser fácil. Paulinho era bênção, mas também era duro, hein? Silas era um imitador de Cristo. É como a gente precisa ser, imitadores de Cristo. Terceiro ponto. Esse aqui é bênção demais, hein? Silas era um amigo fiel. 1 Pedro 5,12 fala o seguinte: com a ajuda de Silvano, olha só, Silvano, hein? Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que essa é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Nossa, Silas ajudou, ele não era só o cara de companheiro, só o braço forte. Ele também ajudava os irmãos a entenderem a graça de Deus. As pessoas viam essa marca na vida de Silas. E Pedro registrou isso. Um amigo fiel, um irmão fiel. Alguém, você sabe se, você consegue falar assim, olha, eu acho que eu sou considerado pelos meus amigos um amigo fiel, um irmão fiel. Você tem essa convicção? Porque se não tem essa convicção é porque a gente precisa mudar alguma coisa na nossa vida. Você tem sido um amigo fiel com seus companheiros de fé? Precisamos ser amigos fiéis. Amigos onde as pessoas confiem em nós. Você consegue confiar em alguém? Que você contou um segredo aqui? E essa pessoa começa a espalhar o seu segredo para outras pessoas? Então você começa a ser exposto, envergonhado. Dá para confiar numa pessoa assim? Não dá para confiar numa pessoa assim.
Quantos já foram traídos por amigos que vocês julgavam ser amigos fiéis? Todos nós já fomos traídos. É tão triste, irmão. E não é só triste por nós, é triste também pela pessoa. Sabe por quê? Uma pessoa que não é fiel, ela não vai conseguir completar nada. Ela não vai a lugar algum. Olha o exemplo de Silas. Pedro, olha só, Silas andava com quem? Com Paulo. E de repente vem Pedro registrar aqui na carta dele. Pedro era o homem, era o apóstolo que cuidava mais dos judeus. Ou seja, Silas, ele era bem cotado, ele era amado tanto pelas pessoas, pelas igrejas dos judeus, os cristãos que eram advindos dos judeus, e dos gentios. Paulo amava Silas, não largava ele por nada, mas Pedro foi impactado pela vida de Silas. É chamado de fiel irmão, mostrando que ele era íntegro e era reconhecido assim. Precisamos ser esses amigos confiáveis, que não mudam conforme as circunstâncias. Amigos confiáveis. Eita, a circunstância muda e o cara está lá. Aí ele está tanto na parte boa, né? E aí quando você vai, lá está no fundo do poço, o amigo está lá. Está te ajudando, está te encorajando, está andando do seu lado. Todo mundo precisa de um amigo assim, isso é importante. Mas eu preciso ser esse amigo. Porque quando eu for esse amigo para alguém, eu também vou ter um amigo assim. Já pensou se todos nós fôssemos assim? Eu creio que pela fé todos nós já somos assim. Então se todos nós somos assim, significa que eu sou um Silas para alguém e alguém é Silas para mim. Olha que bênção. Não para o ciclo. Aleluia. E aqui eu estou no quarto ponto já. E olha só que bênção, né? Quando a gente começa a andar dessa maneira, sabe o que acontece? Eu e você vamos deixar um legado. Olha o que Silas deixou. Ele deixou um legado, esse é o quarto ponto. A gente já viu na carta de Pedro, né? Que Pedro o ajudou, inclusive, a ser inspirado a escrever aquela carta. Mas olha só, 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano, ou Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês a graça e a paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Silas foi um dos fundadores da igreja dos Tessalonicenses. Ele foi coautor das cartas e um dos fundadores da igreja. Ele também foi da igreja de Filipos. A gente vai chegar lá. Mas olha só, quando você começa a ser um homem diligente, cuidadoso com o chamado que Deus te deu, um encorajador, íntegro, fiel, olha o que você deixa para as pessoas, você deixa um legado. As cartas de Tessalonicenses, nas quais ele também foi coautor, até hoje, inspiram a igreja. A revelação que aquele homem teve, junto com os seus amigos, os seus companheiros de fé, aquela revelação, esse legado se arrasta até hoje, até os dias de hoje. Um amigo de fé, um amigo fiel de fé, um companheiro, ele deixa marcas que atravessam gerações. É isso. Ele marcou a vida de homens como Paulo, como Pedro, como Timóteo, como Barnabé, como Marcos, e até hoje tem marcado a vida da igreja. Por ele ter sido um homem fiel a Cristo, em primeiro lugar, um homem disponível aos seus companheiros de fé e diligente com o chamado que ele recebeu para cumprir. Aleluia. Jesus nos disse que nos odiariam e que nos perseguiriam. Ele disse isso.
Mas Silas não se importou. Ele sabia que por onde ele fosse, ele iria ser perseguido, ele iria ser odiado, ele iria correr o risco de ser morto a cada palavra que ele falasse. Mas ele não desistiu. Então eles passaram também por problemas. Quem acompanha o livro de Atos e os seguintes, a gente consegue ver claramente o que eles passaram. E nós, como igreja em células, não é diferente, viu, irmãos? A gente também passa por problemas. Talvez não como uma igreja perseguida. Graças a Deus, no Brasil, nós cristãos ainda não somos tão perseguidos, né? Mas nós enfrentamos problemas, sim ou não? Enfrentamos provações. Mas olha só, quando a gente começa a ser Silas na vida de alguém, o que acontece? Aleluia. Eles estavam na igreja de Filipos, fundando a igreja ali. E aí Atos 16, 22, diz o seguinte: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Eita! Eles estavam sendo humilhados em praça pública e estavam apanhando, açoitados. Os açoites lá eram chicotes com tiras de couro e pedaços de ossos nas pontas para que as feridas fossem piores. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Silas estava lá junto com Paulo. Olha só o parceiro de fé, apanhando junto. Poxa vida, Paulo. Jesus desafiou você, não era eu não, pô. Jesus te deu essa missão aí para vir aqui, não era para eu estar apanhando desse jeito. Agora eu estou aqui amarrado no tronco com você. Ele fez isso? Ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Verso 25. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Ou seja, por volta da meia-noite, gente. Meia-noite, imagina só que eles tenham apanhado muito. A Bíblia descreve isso. Eles deviam estar feridos, cansados, cheios de dores. E por volta da meia-noite. Meia-noite é o horário onde a resistência já caiu. Geralmente do nosso corpo, no dia a dia. Quando chega esse horário aí, se a gente tiver acordado meia-noite, é o horário que a gente já começa a ficar baqueado. É ou não é? O cansaço do dia a dia. A resistência já começa a cair. Seu corpo já começa a pedir descanso. As feridas já deviam estar todas inflamadas, infeccionadas. Eles já deviam estar com febre. Eles deviam ter perdido sangue, deviam estar com sede. Porque eles provavelmente estariam ali desidratados, porque sangraram muito. Humilhados, nus. No meu caso, eu acho que eu ia estar falando assim: Deus, não era isso. Deus, era para ser mais fácil. E aí eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Tão alto que os outros presos ouviam. E aí o verso 26, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Oh, aleluia. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo,
prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? A perseguição, ela vai gerar salvação. Você com seu companheiro de fé, não desista. Não desista. Seja o companheiro de fé de alguém. Essa persistência vai gerar salvação, vai gerar milagre. Olha só, e eles responderam, eles responderam, verso 31, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e a todos os de sua casa, aleluia. Naquela mesma hora, olha só o Senhor trazendo renovo. O carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida eles e todos os seus foram batizados. Consegue imaginar essa cena, meu irmão? Você sendo humilhado, apanhando, mesmo sendo diligente, mesmo sendo disposto, mesmo sendo um amigo fiel, ele ainda assim apanhou, ele ainda assim sofreu humilhação, ele ainda assim sangrou, chorou. Ou seja, os problemas continuaram? Os problemas continuaram, as perseguições, as lutas continuam. A diferença é que esses homens, eles não desistiram e eles não mudaram a mente deles mediante a problemas. Eles perseveraram naquilo que o Senhor chamou eles para fazer. E eu tenho certeza que Paulo, ele conseguiu aguentar. Paulo, ele passou por tudo aquilo, principalmente porque ele não estava sozinho. O Senhor está conosco sempre, mas é uma recomendação do Senhor para que a gente ande junto. E nas nossas células a gente tem essa oportunidade de andar junto com o outro. Olha, se você apanhar, eu vou apanhar também. Mas depois que a gente apanhar, eu tenho certeza que o Senhor vai trazer salvação. O Senhor vai trazer alento. O Senhor vai trazer um mover diferente. Aleluia. Oh, eu creio. A célula é esse lugar. A igreja é esse lugar. A gente tem a oportunidade de fazer isso. Olha só como o Senhor é bom. Ele não vai fazer a gente apanhar de chicote. Mas se precisar, a gente vai apanhar juntos. Viu, neném? Se precisar, eu vou apanhar com você, mano. Se precisar, eu vou apanhar com vocês. O pessoal da minha célula aqui. Se precisar, a gente apanha junto. Mas o Senhor vai trazer salvação. O Senhor vai levar a salvação. O Senhor tem milagre. O Senhor tem o reino dele para se manifestar através de nós. Aleluia. E eu concluo, né? Vou só resumir. Então, viver como Silas fará a gente ver milagres. Apesar das aflições, elas serão revertidas em salvação. Todos nós precisamos ser um Silas na vida de alguém. A gente precisa ser diligente, cuidadoso com o chamado que o Senhor nos deu, disponível, fiel. A gente precisa ter o senso de missão, sim. E a gente precisa deixar um legado na vida dos nossos irmãos, porque assim Jesus vai ser glorificado através das nossas vidas. O Senhor tem salvação para todos. Se a gente se colocar à disposição de sermos como Silas, eu creio que a igreja vai ser transformada de glória em glória até a vinda do Senhor.